E aí pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. Na verdade é uma maratona de vídeo que nós estamos fazendo sobre leitura facial, né, de tantas pessoas aí que são pedidas nos comentários, no meu Instagram, no TikTok, e aí a gente vai fazendo conforme o tempo vai permitindo. Então, hoje vou fazer a leitura facial da Virgínia Fonseca, aí a esposa do Zé Felipe, né, que é o filho do Leonardo. Então, foi pedido aí também um tempo atrás. E para aqueles que estão chegando, os fãs da Virgínia, do Zé Felipe, só para você entender um pouco o que é essa leitura facial, eu costumo brincar, né, que eu uso a leitura facial baseada nos 3 M's, ou seja, nos conceitos M de milenar, M de moderno e M de multifoco. Multifoco porque eu uso biologia de modo geral, seja na questão epigenética, na questão evolutiva, uso também elementos da antropologia e de comprovações científicas, né, que acabam sendo publicadas aí. Então, a gente que estuda, que se dedica a isso, a gente procura trazer informações bem relevantes para vocês e com solidez de conhecimento. Então, e essa leitura, nós conseguimos identificar características da personalidade e do comportamento a partir do que a face mostra. Então, eu confesso que é um pouco estranho a um primeiro momento, aquelas pessoas que nunca ouviram falar disso, pode parecer meio esquisito, um negócio meio horoscopado, mas não é, existe, né? Tenho vídeos aí já mostrando, qualquer coisa você vê depois, mostrando como que funciona o desenvolvimento neurofisiológico da nossa mente e como que o nosso corpo se adapta ao meio. Então essa adaptação nós conseguimos, né, a partir desses 3 M's que eu falei para você, do milenar, do moderno e do multifoco, eu consigo, né, aliás, nós conseguimos fazer esse mapeamento, né? Então, vamos começar. Primeiro de tudo, foi bem difícil, né, encontrar fotos dela antiga, porque você sabe que ela fez bastante harmonização. Então, a harmonização facial, os ajustezinhos, né, da face, eles acabam camuflando um pouco, mascarando um pouco, e dependendo do tempo pode atrapalhar, né? Quanto mais tempo uma harmonização foi feita, mais já deu tempo daquilo passar, né, a integrar ao íntimo da pessoa, ao inconsciente da pessoa, né? Então, porque o que acontece é que quando a pessoa olha no espelho e ela não se sente do jeito que ela gostaria, então é o inconsciente dela mostrando que alguma coisa precisa ser feita para que ela consiga se expressar do jeito que ela pretende. Então existe uma dualidade de imagem muito grande, quando a imagem externa não representa a forma interna como a pessoa se vê. Então, nesse âmbito psicológico, por isso que a pessoa faz uma harmonização e aí pode ser o céu ou o inferno dela. Será um inferno se ela, depois de feito, olhar no espelho e não se enxergar, não entender que era aquilo que ela queria. E o céu é quando ela olha e combina com tudo aquilo que ela tem de vontade de passar, de transmitir. No caso dela, eu acho que favoreceu muito, muito, muito com a pessoa que ela é e com a imagem que ela transmite para o seu público. Então eu vou mostrar aqui algumas fotos do antes, como essas que vocês estão vendo aqui. E nessas fotos aqui, por exemplo, ela tinha, eu acho que 16, 17 anos, tá? Essa aqui não sei se talvez era um pouco mais nova. Então de cara que você já vê que ela mexeu no lábio, mexeu nos dentes, mexeu na micropigmentação. Enfim, é nítido algumas mudanças aí. O lábio inferior dela é uma linha praticamente, você vê aqui, né? Em todos eles aqui. Ao passo que o lábio inferior já era bem inchadinho já, entende? Então, naturalmente, harmoniosamente falando, a gente sabe que o lábio inferior, ele tende a ser um pouquinho mais espesso, né?
do que o superior, mas no caso dela era demais. Então, eu vou mostrar aqui as duas principais características que eu observei no antes dela, que me dá uma base maior de configurar uma tendência comportamental e psicológica. Olha, botei nessa imagem aqui um pouco maior, né, uma das imagens, e a outra, essa representando aqui, essa daqui o ontem, e essa daqui o hoje, né, ou o atual. Bom, nessa do antes, dois pontos gritantes aí. O primeiro é esse aqui, do lábio inferior, né? Que você vê que ele é muito mais fininho do que o lábio inferior. Ou melhor, o superior é muito mais fino do que o inferior. E o outro ponto que eu verifico aqui é da expansão, né, da face dela. Você vê que o rosto dela, ele é larguinho, tá? Ele é largo. Então, esse rosto largo, ele dentro do estudo da morfopsicologia, que também é um estudo bem fundamentado sobre a face, né? Que inclusive essa expansão é baseado em uma outra teoria que vai abordar que um corpo, quando ele se adapta ao meio, ele se expande. E quando o corpo não se adapta, ele se retrai, ele se contrai. Portanto, esse rosto expandido dela vai falar de vida mais voltada para o exterior do que do seu interior. Daí a gente já começa a ver coisas como expansão, extroversão, otimismo, praticidade, que na verdade o marido dela também tem um perfil muito prático, mas se diverge em algumas coisas aqui que a gente vai ver já já. Agora, outro ponto interessante que eu vejo aqui, principalmente nos vídeos, aliás, nas imagens mais recentes dela, é que os lábios dela, na ponta ele faz isso assim, olha. E sinceramente não acredito que seja fruto da harmonização, né? Porque já estamos falando de comissura, não sei, mas essa questão que eu mostrei aqui para vocês, ela traz também um lado muito positivo que congrui com essa expansividade, né, que eu estou mostrando para vocês, pois essa expansividade ela acaba expressando mais percepção de felicidade. Então, é uma característica de pessoas que se adaptam mais fáceis ao meio, né, como eu falei para vocês. Então, ela se adapta porque ela se sente mais à vontade, mais confiante, e por isso verifica-se na pessoa que tem a face mais expandida que é uma tendência de ser mais sociável também. Então, mas eu queria deixar também ponto de atenção, né, que pode carecer, né, de iniciativa. Talvez, sabe, quando a percepção de algo que já está, de algo bom, pode deixar a pessoa mais sem iniciativa. Então, são apenas alguns apontamentos da face quando ela é expandida. E com relação ao lábio, né, esse lábio fininho, vamos lá, o lábio fino, já falei em outros vídeos que a boca ela está no terço inferior. Então, o terço inferior é esse que pega debaixo do nariz aqui até a ponta do queixo. Então, esse aqui é o terço inferior. Então, tudo que está mais para baixo é terreno, tudo que está mais para o alto é mais divino. Olha só, uma simbologia interessante. O que está mais para baixo é carnal, o que está mais para cima é espiritual, o que está mais para baixo é matéria, o que está mais para cima é intangível, é subjetivo, o que está mais para cima é nobre, né? O que está mais para baixo é menos nobre. Então, nessa leitura, o terço inferior vai falar de
ação, vai falar de comportamento, de movimento. E o lábio, ele está no terço inferior. Eu já tive a oportunidade de falar também que a boca em si, ela serve para nós nos alimentarmos, ela serve para nós nos comunicarmos e ela serve para nós experimentarmos prazer, seja sexual ou afetivo. Então, a boca, esse lábio superior, ele vai representar o que é mais, vamos dizer assim, vai representar a emoção. E o lábio inferior, ele vai representar o reptiliano, né? O mais, como é que eu posso dizer, o nosso lado mais carnal, o nosso lado mais compulsivo, o nosso lado mais material. Nossa, eu fiz uma zona danada, deixa eu apagar tudo isso aqui. Então, partindo essa ótica simbólica, que o símbolo ele representa a realidade, você vai perceber que nessa condição de lábio inferior, por natureza, ele vai ser mais sensual, tá? Porque é como se fosse um lábio expandido. E como eu falei, né, da expansão facial, tudo que se expande se adaptou. Então, é como se fosse o lábio que se adaptou. Então, isso vai revelar mais sensualidade, porém com limitações que a gente vai ver já já. Vai falar de ego mais inflado, e isso vai falar de objetivo e praticidade. E uma coisa muito interessante que é observado no lábio inferior mais grosso é a questão da persuasão. Então são pessoas mais persuasivas, né? De charme natural e persuasiva. Olhos grandes também fala do charme natural, né? Mas o dela até que está ali dentro das métricas. Mas essa questão da persuasão é muito interessante. Passa a observar isso. As pessoas que têm esse lábio inferior maior, bem maior do que o superior, é muito comum trazerem essa característica persuasiva. Uma coisa também que algumas pessoas concordam e outras discordam é que isso, de certa forma, tem a ver com uma estatística que foi estudada, não é de hoje, como eu falei, é o primeiro M, é milenar isso, pessoal. Então, até alguns aspectos podem não ter uma explicação muito definida cientificamente, eu concordo com isso, que não tenha, mas quando você vai ver dentro dessa estatística, é uma coisa muito absurda, né? Pelo fato de acontecer. Então isso aqui vai falar de persuasão, e quando é muito fino de cima, ainda pode falar também de manipulação. Eu sei que algumas pessoas podem pegar a palavra manipulação como algo pejorativo, algo negativo, mas a manipulação ela é importante porque faz a pessoa conseguir mobilizar as coisas a favor dela. Então é uma característica, se a pessoa tiver uma alma boa, vai ser maravilhoso. Agora, quando a pessoa tem um mau caráter, aí ela pode usar isso para muito, muito para o mal. Entendeu? Agora, isso eu já não posso dizer porque eu não convivo com ela, mas com certeza é uma pessoa aí, carismática, uma pessoa do bem. Então, assim é a leitura, né, daqueles que convivem com ela. Então, com certeza, isso vai ser para um lado positivo, para um lado proveitoso, né? Esse também, outro ponto de atenção, é que pode ser uma característica de preguiça e de egoísmo, né? Egoísmo, ambição. Então, está muito dentro dessa característica aqui, tá? E, curiosamente, quando ela faz a harmonização, uma das coisas que ela faz, ela potencializa o inferior, né? Que isso aumenta mais ainda a questão, né, a percepção de sensualidade, e ela também aumenta o superior, né, porque era muito desnivelado. Então ela quebra um pouquinho
dessa característica, né, de agressividade, de egoísmo, de ambição, porque algumas questões podem partir até para ganância, tá? O ponto extremo do lado negativo dessa característica aqui. Então, lembrando que não estou falando especificamente dela, estou falando de uma característica que quando se combina com outras, né, que pelo menos não vejo aqui na face dela, é bater e valer. Bom, então é isso. Você vê que a sobrancelha, ela, apesar de ser ascendente, ela conservou aí ligeiramente curva, você vê, ó. Então isso é uma coisa boa, porque está muito vinculado a essa imagem que ela passa, né? Ela lida com o público e grava isso aqui que eu vou mostrar para vocês, ó, o terço médio dela é o mais expandido. Então vocês gravam isso aqui que eu vou falar algo já já. Quando eu mostrar a foto do marido dela, aqui, olha. Então você vê que foi um casal assim que ao meu ver, né, não sou aquele seguidor deles, mas assim, de uma leitura, olhando assim de forma mais fria, eu vejo que houve um complemento, tá? Um complemento entre ambos, que trouxe benefícios, né, de convivências e comportamento para a vida do outro, tá? Porque ela, como eu falei, então olha só, já que eu falei do terço médio, que é esse aqui, olha, que pega da região da glabela, que é mais ou menos essa região aqui, olha, tá vendo que eu estou mostrando para vocês, até essa região aqui. Então, isso forma o terço médio, que é o terço da emoção e relacionamento interpessoal. Então, qualquer teoria, seja na fisiognomonia, seja na morfopsicologia, qualquer teoria, talvez você nunca tenha ouvido falar em nada disso, não tem problema, começa a pesquisar que você vai entender. Então, essa região pode falar do quão a pessoa é ou o quanto ela deixa de ser, né, de ser relacional. Então, você vê aqui que o terço, aqui está tampando pelo cabelo, né? Mas como a gente viu na imagem anterior, é o terço mais largo dela. Então isso vai mostrar o lado emocional dela, representa aí o cérebro límbico. Então vai mostrar aí o lado social mais factível, né, de se relacionar com o público, com as pessoas. Vai falar do lado sentimental, do lado relacional de modo geral. Então é uma característica de relacionamento interpessoal. Por isso que foi bom, no caso dela, ela ter aumentado o lábio, porque o lábio fino, como no caso dele, já vai expressar mais o lado da frieza, o lado do menos, né, relacional. E quando ela aumenta o lábio superior, ela cria uma combinação bem favorável. E pelo fato de manter a sobrancelha curva, perfeito. Ela criou uma harmonização aqui muito favorável para o que ela faz, que é relacionamento, que é blog, que é não afastar pessoas, mas atrair pessoas, né? Então, essa característica ajuda, né, a quebrar resistências e quebrar barreiras. Então, tem mulher que você olha e fala, ih, mas olha só, cara de nojenta, cara de não sei o que e tal. E outras não, você olha e fala, caramba, olha como que ela é, olha engraçada, olha... Então não é só o engraçado, não é só a personalidade. A questão é como que ela é vista. Muitas vezes a forma como a pessoa é vista vai impactar primeiro, antes mesmo dela mostrar o potencial que ela tem, as características que ela tem. Então ela, nesse aspecto aqui, ela conseguiu combinar a imagem, né? Conseguiu, eita ferro, tomara que eu consiga tirar sem virar aqui a página. Então ela conseguiu combinar aqui com a imagem legal. Agora, olha só que interessante. No caso do marido dela, o rosto já é o contrário, olha. O dela é assim, ó. Deixa eu mudar aqui a cor. Meu Deus, que bagunça eu fiz aqui. Deixa eu tirar essa bagunça toda que eu fiz aqui.
Ótimo. Então, olha só, o rosto dela expande, né? Expande. O dele já é o contraído. Olha lá, ó. Tá vendo? Ó. Opa, calma aí. Calma aí, não me sabota. Olha lá, ó. O dele já é contraído, você vê que é mais apertadinho. Tá vendo aqui, olha? Então, com o tempo, isso aqui pode ainda mudar. Esse equilíbrio que ela está trazendo para a vida dele é tão interessante que pode mudar até a morfologia dele com o passar do tempo. Seja de forma natural, né? Ou até artificial. Daqui a pouco pode ser que ele comece a olhar para si mesmo, né, pelo fato do neurônio espelho, e começar a enxergar algumas coisas nele que precisa mudar. E se bobear, daqui a pouco ele está fazendo harmonização também, mexendo numa coisa e outra. Porque a mudança ela vai começar por dentro e depois ela vai mexer no que está por fora. Certo, pessoal? Então, isso precisa ficar claro. Agora, olha que interessante. Essa característica retraída que eu falei já vai ser o contrário. São pessoas que têm a vida mais voltada para o seu interior. Tá? Por isso são mais abstratos, são mais tímidos e inibidos, são mais na deles, entendeu? Então, é justamente o contraponto. Essa característica retraída, a pessoa ela pode até passar uma imagem de mais frio. E quem não conhece pode achar frio mesmo, pode afastar pessoas mesmo. Então, eu não sei, eu não acompanho ele, né, no dia a dia. Mas geralmente a questão. Por isso que eu não posso falar dele, não posso falar dela. Eu falo das características faciais que eu vejo neles. E aí eu parto para o mapeamento, né, que existe. E aí pode acontecer de eu estar falando e vocês, nossa, que impressionante, porque é a característica que eu vejo. Então por isso que as pessoas geralmente ficam impressionadas, né? Mas o que eu vejo neles, se o contexto estiver em outra, vai bater direitinho também. Então, essa característica aqui, geralmente é de poucos amigos, né? Porque a pessoa ela tem uma vida mais interna, mais na delas, e muitas vezes pode ser até pessimista, tá? Também não vou saber porque eu não convivo com eles. Mas é só característica. Ó, outro ponto que combina com o que eu acabei de falar para vocês, ó. É isso aqui, ó. Olha essa parte do olho dele aqui, olha, da pálpebra superior, como não aparece. Vocês já devem ter visto que eu comentei, né, que essa é uma característica de pragmatismo, de pessoas com prática até demais, né? E aí entra aquela questão, pessoas práticas, pessoas observadoras, críticas, reservadas, mais individualistas, assim, mais individualista não, mais individuais. Acho que fica menos menos rotulável, né? Então, é percebido nessa característica aqui, que eu acabei de mostrar agora, tá? Tem mais coisa aqui, o que eu mais vi como contexto aqui? Sim, aqui, olha, outra coisa. Lembra que eu falo que testa aberta reflete uma mente aberta. E testa fechada é testa mais, de pessoa mais fechada em no seu jeito, na sua forma de ver a vida. Então a dele você vê aqui, ó, tudo isso aqui é cabelo, ó, tá vendo? Ó, olha aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é cabelo. Então a gente chama isso aqui de testa fechada. A dela não se iluda porque isso aqui é o cabelo que está cortando. Mas com o cabelo preso não fica assim. Então isso aqui já dá um monte de informação que combina com o que eu falei aqui da retração facial e da questão do olho. Por quê? Porque mais fechado em seus conceitos, isso tem uma cosmovisão mais limitada, a visão de mundo é mais específica, é mais filtrada. Então daí vão ser pessoas com uma boa tendência a serem especialistas em algo, porque tendem a serem mais específicas. Por isso preferem rotinas. Isso também vai falar de pessoas práticas, confirmando com a questão dos olhos, vai falar de reservadas, confirmando com a questão dos olhos, confirmando com a questão da expansão, no caso dele a retração, né, da face nas laterais. E isso mostra também pouca paciência,
né? Então essas são características. Então, aí quando você vai olhar, apesar que o dela também mostra pouca paciência em outras áreas da face, mas a dele nessa congruência aqui, isso é gritante. E outra coisa aqui que ainda dá pra gente observar, que combina um pouquinho, eu gosto de falar as coisas que combinam. Teria muito mais coisas aqui, mas a análise é rápida e prática. Então olha só, a orelha dele, ela é implantada. Eu olhei várias fotos ali dele e eu percebi que o trago dele, que é esse binguelinho aqui da orelha, é quase na mediação do olho. Então, isso mostra aqui, olha, que a orelha é implantada mais alta. Por isso, olha só, o ideal seria nessa mediação aqui, ó. Então você vê que ela é mais alta. E a orelha, quando ela é alta, né, existe característica bem definida também de pessoas que têm um foco assim nas coisas, mais velocidade e mais superficialidade. Deixa eu explicar isso. O que seria isso? Repara que a palavra velocidade combina com superficial. Pessoas que querem ser profundo nas coisas, profundo em um conhecimento, profundo, ela não vai conseguir ser profunda e rápida ao mesmo tempo. Não combina. Porque a velocidade combina com o que é prático. Velocidade combina com o que é papum, entende? Daí são pessoas que querem saber do básico, daí onde falou superficial. Então você vai ver que geralmente quando você olha a orelha do Bolt, pessoas que mexem com velocidade, você vai ver que elas têm a orelha implantada alta. Então, justamente por isso. Agora, quando você vê pessoas que demoram mais para fazer as coisas, são mais pensativas, pensa 3, 4 vezes na mesma coisa e tal. Aí você vai ver que a orelha dela tende a ser bem baixinha. Porque a menos velocidade vai combinar com profundidade. E mais velocidade vai combinar com superficialidade. Então aqui, olha, você vai ver que possivelmente ele não lida bem com eu não sei como é que é o lado dele de estudantil, mas esse perfil não lida para coisas intelectuais, tá? Esse perfil de praticidade não lida bem com intelectualidade. Então, até porque pensa mais rápido, daí você vê pessoas que se irritam. Como é que você vai botar um livro na frente? Pede ele para ler um livro. Nunca na vida dele, assim, não estou dizendo ele, esse perfil. Não é um perfil que vai parar para refletir e... Não. O negócio ali é mais papum, tá? Então é a sabedoria chinesa aí, mostrando algumas coisas das quais hoje outros teóricos aprofundaram um pouco mais e expandiram um pouco mais aí pelo mundo. E eu trago aqui para você também baseado nas minhas experiências pessoais aí. Agora, acabou que eu botei aqui, ó, até esqueci, botei uma linhazinha aqui para expressar melhor. Mas eu acho que ainda botei errado, eu poderia baixar um pouco mais, tá? Um pouco mais seria mais ou menos aqui, ó. Eu não sei se... aqui mais ou menos, olha, tá? Bom, então vamos lá. E aqui, pessoal, olha o queixo dela, esse afinamento aqui, ela com certeza deve ter mexido alguma coisa aqui também, até para alongar um pouco mais a face dela. Essa imagem aqui, ela não é uma imagem apropriada para esse tipo de análise, tá? Não é. Então eu estou pegando aqui apenas como referência e pontos específicos, né, para mostrar, evidenciar o que as mulheres geralmente fazem para passar, para transmitir poder. Mas antes deixa eu falar só do queixo, que esse afinamento, ele acho que foi da Cleo que eu falei, né, que pode focar aí em impulsividade e em instabilidade, seja emocional ou prática, né? Eu até dei o exemplo, né? Se você pegar uma bola, a bola ela sai rolando. Se você pega um quadrado, né, uma coisa
quadrada, ela tá estável ali, ela vai ficar estática ali, né? Agora, se você pega uma coisa, né, mais angulosa, ela pode, né, perder a estabilidade e cambar para um lado ou para o outro. Daí a gente fala, né, do instável, do impulsivo, o lado mais, muitas vezes, malicioso e astuto, né? Essa questão de malícia e astúcia é muito visto também quando a pessoa tem aquela orelha assim, ó, bem mais pontuda. Então, esse ângulo aqui, pessoal, ângulos na face vai apontar muito para essa questão aí de astúcia, né? De mais malícia. Então, e o contrário, né? Quanto mais circular, aí você vai ver que pode ter a tendência mais ao contrário, né? Menos malícia, menos astúcia, né? E mais... como é que chama a palavra? A pessoa que não é maliciosa. Ai, caramba, fugiu aqui agora. Que é uma característica até infantil do bebê, por exemplo, que é mais... Eita, tá na ponta da língua. Se eu lembrar, eu falo daqui a pouco. Então, deixa eu voltar aqui. Agora eu quero falar sobre essa imagem de poder, né? É o combo, né? O combo do poder. Deixa eu escrever aqui, ó, o combo. A letra não está muito boa, que hoje eu estou sem a caneta. Eu tenho que instalar de novo aqui a caneta para poder escrever melhor. Então aqui a imagem de poder, você começa a ver aqui, olha, sobrancelha. Primeiro, ascendente, que vai expressar pessoa mais ativa, perspicaz, e a perspicácia vai combinar com esse ângulo que eu mostrei aqui para vocês, tá? Aqui do queixo. Então, ambição também, mas pode, né, representar mais egoísmo. Só que o dela, no geral, não fica com ângulo não, tá? Isso aqui eu acho que é uma foto posada, né? Então você vê aí que a cabeça está ligeiramente baixa, tanto é que o olho fica meio que sampaco aqui, mas não é que ela seja, porque ela baixou a cabeça. Então, olha, você repara que os olhos ficam, né, pela maquiagem que ela fez, ficou mais ascendente. Isso também faz parte do combo. Então o combo é sobrancelha ascendente, sobrancelha com ângulo e lábios, né, grossos, também faz parte do combo aí de poder e sensualidade. Cílios grandes, né, que também vão falar aí, vão enfatizar a questão da sensualidade, a feminilidade também, mostra mais tolerância, mais sensibilidade, os cílios quando são grandes. Então traz um equilíbrio para a mulher. Então, agora uma coisa aqui que acaba acontecendo meio que um equilíbrio, né, que é uma junção de sensualidade e imponência, tá? Porque a gente vê também a marcação de mandíbula, que é outra coisa aí muito feita, né, pela mulherada, deixando mais... Isso aqui já quebra um pouquinho a feminilidade, isso aqui dá mais força para a mulher, dá mais vigor para a mulher. Então, olhos ascendentes já falei. A linha capilar dela, que você vê que é bagunçadinha, agora eu não sei, porque eu vi umas que não são. Isso aqui me deu confusão, por isso que eu não vou falar sobre isso. Mas se você quiser saber sobre linha capilar bagunçada, dentro de um contexto, você vê lá a análise que eu fiz da Cleo Pires, tá? Então, deixa eu ver, falei da mandíbula. E outra coisa, e proeminência, né, aqui da região do zigomático, tá? Então o dela você já vê que é mais proeminentezinho e com a maquiagem ela consegue deixar mais pontudo. Isso aqui também faz parte do combo poder, tá? Então por isso que inconscientemente, e olha que a leitura facial não se adaptou à mulherada não, tá, pessoal? Pelo contrário, de forma inconsciente, sem saber, a mulherada adaptou a face delas ao que o conhecimento milenar já mostra, o poder e sensualidade. Então conseguiu juntar, né, as mulheres, né, como o que eu abordei aqui, tudo que eu abordei aqui é o que a mulherada tem feito.
né? Seja de forma mais com harmonização, né? Então, novamente aqui, ó, só repassando aqui para quem anota, olha, sobrancelha ascendente e com ângulo, olhos ascendente, nariz mais delicado, acabei esquecendo de falar, os lábios mais grossos, mandíbula mais marcada, queixo mais marcado, né, também, ou maior um pouco. Então, basicamente aqui também, olha, essa região aqui do zigomático também, bem pronunciado. Então, pessoal, essa é a característica aí do momento. Esqueci aqui dos cílios também. Então, como eu falei, tudo isso aqui tem um porquê, né, dentro do campo simbólico e não de ontem, nem de antes de ontem, mas de forma assim milenar. E hoje amplamente tem sido utilizado por mulheres que muitas vezes nem sabem o porquê estão fazendo, né? Então, basicamente é isso. E espero aí que você tenha gostado. Foi uma breve análise, mas eu estou percebendo que eu estou cada vez me estendendo mais no horário e vou voltar aí a minimizar um pouco mais esse tempo, tá, pessoal? Porque senão, para não ficar muito cansativo. Espero que você tenha gostado, deixa o seu curtir aí, segue o nosso trabalho, chama lá no Instagram também e vamos para o próximo aí em qualquer momento. Valeu, tchau, tchau, fui!